Ai, meu Deus! É o pior da história! É o pior da história! Chateado, fico boladão, meu foco parede, quebra as coisas dentro de casa. Mas eu não vou deixar de ser Vasco, não vou deixar de como? De amar o Vasco. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos. Sejam bem-vindos aqui no meu canal, no seu canal, no nosso canal vascaíno desde sempre. Boa noite, bom dia para você que já nos assiste nessa manhã de quarta-feira. Já peço para você, deixe o seu like, o seu joinha, se inscreva, clica aqui embaixo, é de graça, não paga nadinha, tá? Compartilhe também o nosso vídeo. E outra coisa, viu? Se torne membro da família vascaíno desde sempre. Estou tentando preparar surpresa para os meus membros aqui, que é a camisa do nosso canal. Quero presentear alguns membros com a nossa camisa. Já falo para vocês, acompanhem o nosso vídeo até o final. Nós vamos falar, é claro, sobre o jogo de Vasco da Gama e Ceará, uma derrota que o Vasco teve para o Ceará e para si mesmo, porque o senhor João Vitor ganhou mais uma vez o troféu joinha de zagueiro lambão da rodada, entregando a paçoca. O Lucas Freitas tremendo mais do que vara verde, tontinho em campo também, né? A nossa defesa dando pano para manga. A gente vai falar também, é claro, sobre o segundo gol do Ceará. Estava impedido? Não estava. E a linha estava certa? Não estava. Vamos falar também sobre o lance em cima do Dimitri Payet. Foi pênalti? Não foi pênalti? Sobre as substituições de Fábio Carille. O que vocês acharam? Vamos falar também, é claro, sobre a SAF do Vasco, envolvendo Reforma de São Januário, SPE, Sociedade de Propósito Específico, sendo aprovada no Conselho Deliberativo. Vamos desmentir para vocês também umas fofoquinhas, algumas fake news, algumas mentirinhas da internet em relação ao Evangelos Marinax. Vamos esclarecer também aqui uma situação que está dando muita polêmica, que é o indiciamento do nosso arquirrival, do jogador do Flamengo, Bruno Henrique, por situação envolvendo ali suposta manipulação em cartão amarelo para beneficiar supostos terceiros que seriam parentes. Vamos falar também sobre o caso do Dimitri Payet, que ganha repercussão mundial e até agora o Vasco não falou nada. Então tem muita coisa para a gente falar, muita polêmica e muita corneta nesse conteúdo. Vambora, vem comigo. É, isso aí, você já sabe, acertou. Tá começando o quê? Mais um Madruga Vasco aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. É, rapaziada, é isso mesmo, né? O Vasco, então, dando início aqui ao nosso conteúdo, primeira coisa, eu já ia falar do jogo, falta de educação, né? Primeira coisa, boa noite para você que está nos assistindo no finzinho de noite, que está indo se deitar, boa noite, que Deus abençoe a sua vida, tudo de bom. Para você que está chegando aqui no nosso canal nesse conteúdo, nessa manhã de quarta-feira ou tarde, bom dia, boa tarde para você, tamo junto, um prazer enorme estar falando com vocês. Então, meus amigos, olha só, o Vasco, como vocês sabem, enfrentou no sábado à noite aqui no Rio Sport Recife. 3-1 Vascão, deu bacalhau, tudo normal. Aí o Vasco treinou no domingo no CT Moacir Barbosa. Surpreendentemente, o treinador Fábio Carille corta o Felipe Coutinho dos relacionados para o jogo contra o Ceará, para dar aquela poupada no nosso camisa 11 para o jogo contra o Flamengo, no próximo sábado aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã. Até aí todo mundo já sabe do script. Tietê resolvendo o problema familiar e Puma Rodrigues simplesmente foi acompanhar o nascimento do seu filho, foi liberado pela diretoria. Até aí tudo normal. A questão toda é que o Vasco veio a campo, entrou em campo nessa noite de terça-feira, diretamente da Arena Castelão, às 9h30, com a seguinte equipe, meus amigos. Eu peço para que você acompanhe no seu monitor, com o goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique na direita, João Vitor e Lucas Freitas na dupla de zaga. Muita polêmica que a gente vai falar sobre a zaga, hein? Lucas Piton na lateral esquerda, um meio-campo com Hugo Moura, Paulinho, Dimitri Payet e um ataque, aquele nosso trio da gringa, né? 2 argentinos e um português, Benjamin Garré,
Nuno Moreira e Pablo Verratti. Essa foi a equipe comandada pelo Fábio Carille, titular, a entrar em campo diante o time cearense na Arena Castelão. Até aí, ok. Então vamos lá. Antes da gente falar dos gols, dos cartões, quem jogou bem, quem não jogou, toda aquela coisa, quero que você acompanhe também as estatísticas dessa partida no seu monitor. Como você pode acompanhar, meus amigos, vocês podem acompanhar, vamos lá. O Ceará só teve 35% de posse de bola. É claro que esse é o recorte de todo o jogo, porque na primeira etapa o Ceará teve mais posse de bola, o Vasco conseguiu recompor um pouco no finalzinho, e no segundo tempo o Vasco virou a situação da posse de bola. 65% para o Vasco. 14 faltas cometidas pelo Ceará, 12 pelo Vasco. 2 impedimentos do Ceará, 1 do Vasco. 11 finalizações para cada lado. O Ceará acertou 2 no alvo, tá? Que foram os 2 gols. E o Vasco acertou 3, fazendo 1 gol com Pablo Verratti. 3 escanteios, 2 para o Vasco, 1 para o Ceará. 4 cartões amarelos para cada lado e ninguém foi expulso nessa partida. Então, meus amigos, vamos lá. A gente observa que o Ceará pouquíssimo construiu, só que as chances que eles tiveram balançaram as redes. Pedro Raul, muito badalado, porque fez 2 gols, lei do ex contra o Vasco, não sei o quê. Ele precisou ter umas 5 chances, né? E um zagueiro do Vasco entregar a paçoca para ele. Tô tirando o mérito não. Pedro Raul fez o gol dele, parabéns, tá? Só que é o seguinte, se pega uma zaga mais durona, uma zaga firme, uma zaga de verdade, o Pedro Raul estava desmaiando nesses horários aí, estaria com fome, estaria de jejum, não teria feito gol, tá? Mas isso é outra história. Esse negócio de si não existe, já foi, já aconteceu, já é um fato consumado. Vamos lá, meus amigos, os 4 cartões amarelos distribuídos para o Vasco da Gama. Paulo Henrique, o lateral direito. Hugo Moura, o nosso volante, mais um cartão para conta, está me preocupando bastante. O Paulinho Paula e o Verratti. Covardemente o Verratti foi amarelado ao reclamar da cera do time do Ceará, enquanto eles ainda não ganhavam de 1-0, ficavam fazendo cerinha, fazendo mimimi. O Verratti, capitão, não podia falar nada do árbitro. O jogador do Ceará avançou para cima do Verratti, o Verratti ficou quieto. Final das contas, o árbitro deu cartão para os dois, né? Um árbitro sem personalidade. Sem personalidade. Mas, enfim, o Vasco perdeu para si mesmo, né? Porque o Vasco não fez a sua parte. A gente vai falar, claro, a gente vai falar, nós vamos falar aqui, fiquem tranquilos, vamos falar sobre... E estava impedido, não estava no segundo gol? Foi pênalti no Payet? Não foi? A gente vai falar dessas situações. Mas o que eu quero que você coloque atenção, meus amigos, olha só. É porque o Vasco fez um primeiro tempo horroroso. Tá? Eu confesso a vocês que eu estava vendo ao lado da minha esposa e eu cheguei a cochilar 2 vezes, cansado da correria, o dia foi puxado para mim hoje, eu cheguei a dar aquela cochilada 2 vezes, minha esposa me acordou. Por que eu cochilei? Coisa que eu passo a semana inteira esperando chegar o dia do jogo do Vasco. Quem me conhece sabe, eu acordo e falo, hoje tem Vascão, hoje tem jogo do Vasco. Já fico naquela expectativa o dia inteiro. Tudo que eu vou fazer já é pensando, de noite, aquele horário é jogo do Vascão, quietinho ali, minha televisão, é eu ali, fé em Deus, vambora. Dormi. Por que eu dormi? Jogo horroroso. Um primeiro tempo de dar sono em qualquer cidadão numa noite de terça-feira. 10 horas da noite, terça-feira braba. Esse outono que está chegando, esse friozinho que começa a querer aparecer em algumas regiões do país. E o Vasco não joga nada, o torcedor até dorme na frente da televisão. Primeiro tempo para se esquecer. O Fábio Carille falou sobre isso na entrevista coletiva. Ele falou que é inaceitável a postura do Vasco na primeira etapa, sobretudo. E eu concordo com essa fala do Carille. Tá? Com essa fala do Carille eu concordo. Agora, meus amigos, vamos dar aqui... vamos falar então dos gols. Porque o primeiro gol surge após o Pedro Raul vir rondando a área do Vasco, cabeceia para lá, cabeceia para cá, para fora, e tenta aqui, tenta ali, e nada. Os comentaristas da transmissão avisando, olha, a zaga do Vasco está deixando o Pedro Raul sozinho, ele é cabeceador, ele é grandão, não sei o quê. Não deu outra. Uma bola despretensiosa para o senhor João Vitor, ele poderia dominar,
ele poderia rolar para o Léo Jardim e já aparecer como opção do lado direito para sair jogando. Ele poderia jogar essa bola para lateral, ele poderia jogar essa bola para escanteio, ele poderia dar um bumba meu boi para trás, no caso para o meio do campo. João Vitor tinha N situações. Sabe aqueles videozinhos que passam na internet de tutorial que mostra, né, o que fazer na situação, e mostra a situação errada e faz tatam, aí fica o xizinho vermelho, e quando acerta faz tatam, aí fica verdinho? É isso. O João Vitor fez todas as alternativas erradas no jogo contra o Bahia. Tá? As escolhas tomadas pelo João Vitor, porque ele simplesmente foi recuar uma bola para o Léo Jardim, me entrega a paçoca, o Pedro Raul, que não tem nada a ver com isso, chegou chegando e fez o gol. Então, parabéns para o João Vitor, o zagueiro que pode custar ao Vasco 50 milhões de reais, que falha igual ou mais ou menos, mesmo nível do Lucas Freitas, que não custou nada aos cofres do Vasco. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Pois bem, gol do Ceará na primeira etapa, João Vitor fazendo a verdadeira entrega de paçoca. Tem a musiquinha, né? Oh, guys! Tem, né? Então, alguém deveria inventar a musiquinha, né? A paçoca, né? Alguma musiquinha assim, pra gente colocar essa vinheta toda vez. Porque não só nós, qualquer torcedor, alguém deveria inventar uma vinheta de entrega de paçoca. Né? Porque o João Vitor, gente, fez a verdadeira entrega de paçoca. Quando o torcedor do Vasco pensa que tá tranquilo, que tá livre, que o Léo Pelé seguiu a vida dele, boa sorte, que Deus abençoe, foi jogar no Atlético Paranaense, a gente não vai ter mais grandes sustos. O João Vitor veste a carapuça, incorpora o personagem e começa a entregar a rapadura. É complicado. Como diria o craque Neto, é brincadeira. Um baita jogador de 1,90 m de altitude, como diria o Neto, um cabeceio horroroso. É uma vergonha, seu João Vitor. O Neto, o craque Neto da Band, provavelmente, acredito eu, que ele falaria isso. O que eu estou querendo dizer é que essa zaga do Vasco é uma lástima. A gente não consegue ter um jogo. A gente dá uma leve elogiada, no outro jogo começa tudo de novo. No outro jogo passado eu falei, olha, essa zaga do Vasco me parece que falta só um pouco de entrosamento, mais ritmo de jogo, acho que agora a gente vai ganhar corpo. Aí vai o Lucas Freitas e o João Vitor, sobretudo o João Vitor, o zagueiro caro, jogador, xerifão, brabão, metido. Complicado. Não é que eu sou contra o João Vitor, não é que eu quero o mal dele. Porque o João Vitor fez lambança, quem se lascou foi o Vasco. O João Vitor, se amanhã foi embora do Vasco, o Vasco fica aí com a derrota na tabela do mesmo jeito. Né? Então eu fico mais preocupado é o seguinte, se o cara tá no Vasco, tem que torcer para ele acertar, porque se ele acertar, o Vasco se dá bem. Se ele errar, quem se lasca é o Vasco. E nesse caso, mais uma vez, foi o Vasco. Erro técnico individual do João Vitor. Ainda terminamos ali o primeiro tempo, tal, aí veio a segunda etapa. Ataque do Ceará pelo lado direito. O time do Ceará inteligentemente fez o balanço ofensivo, virou a bola do lado esquerdo para poder pegar a defesa desbalanceada, fora de posição. O outro jogador do Ceará muito inteligente para bater o Léo Jardim no lance, ao invés dele cabecear meio sem ângulo, ele colocou para o Pedro Raul. Pedro Raul chegou, testou, gol. 2-0 Ceará. Nesse segundo gol, nós temos alguns elementos para a gente analisar, porque a gente primeiro vê a liberdade do jogador do Ceará para alçar a bola ao agredir o lado direito de ataque, o lado esquerdo defensivo do Vasco, no caso, o lado do Piton. A liberdade para colocar essa bola dentro da área do Vasco. Primeira liberdade. A segunda liberdade vem quando o atleta do Ceará cabeceia dentro da grande área, com possibilidade para dominar, ou para finalizar em gol, ou para assistir o companheiro, que foi o que aconteceu, ele deu a assistência, cabeceando para o Pedro Raul, fazendo novamente o contrabalanço, virando a bola do outro lado da área, pegando a defesa do Vasco mais perdida que cego em tiroteio, 2-0 para o Ceará. 2-0 para o Ceará. Lucas Freitas e o João Vitor estavam literalmente pegando borboletas. Não só eles, mas também o nosso goleiro, o senhor Léo Garden. O goleiro. O Léo Jardim.
É o intocável da colina. Tem gente que fica dodói quando a gente fala aqui. Gosto muito dele, mas não é o melhor goleiro do planeta. Nem o melhor goleiro da história do Vasco. É um bom goleiro, ok. Pode evoluir? Pode. Né? Mas vamos ser sinceros. Desde o primeiro lance da bola na área, uma bola que era para o seu Léo Jardim, com quase 2 metros de altitude, vamos dizer assim, né? Era para ele sair e agarrar, acabou. Não, já deu aquele soquinho borboleta. Aquele soquinho, sabe? Logo no primeiro lance. Depois, no primeiro tempo, eu vi mais umas 3 vezes. O seu Léo Jardim perdidinho dentro da grande área. Qual o recado que você passa para o adversário? Olha, meu goleiro tem medo de bola aérea. Os meus zagueiros estão malucos. Vocês têm um centroavante de 1,90. Põe bola na área que vai dar certo. O Ceará tem uma boa bola na área. Tem um cara chamado Pedro Raul, que tem raiva do Vasco, porque não arrumou nada no Vasco, querendo mostrar seu futebol, querendo mostrar o seu talento. Foi para as redes. Simplesmente assim. Simplesmente assim. Então, assim, o que a gente observa é uma zaga do Vasco totalmente. Estamos quase entrando em maio de 2025 e até hoje o torcedor do Vasco não tem uma zaga para chamar de sua, para dizer, essa aqui é a minha zaga titular, essa aqui, até hoje não. Por que que nós não temos? Porque os caras não entregam, quer dizer, entregam sim a paçoca. Quando a gente pensa que vai, não vai. Quando pensa que vai, não vai. Então nos 2 gols que o Vasco levou, uma falha grotesca do João Vitor no primeiro gol, e uma falha da volância, do lateral esquerdo e dos 2 zagueiros no segundo gol. E o seu Léo Jardim, que não passa confiança nenhuma para os seus companheiros, que toda bola que vai dentro da pequena área, ou ele fica enfiado dentro do gol, ou ele sai, que dá até medo de ver ele saindo do gol. Eu acho que o Léo Jardim tem que trabalhar muito essa saída de bola. Isso aí não é uma falha só do Léo Jardim. 90 e tantos % dos goleiros mundo afora têm essa dificuldade desse tempo de bola, essa bola lateral. O tempo dessa bola lateral é muito difícil de sair, de disputar com 15, 17 pessoas dentro da área, né? Então os grandes goleiros aprendem a lidar com isso. Os goleiros medianos ficam mais ou menos e os outros, né, os de baixo nível, falham toda hora. Então eu acho que o Léo Jardim precisa rever esse conceito. E a nossa zaga, mais uma vez, deixando a gente cabelo em pé, às vésperas de um clássico contra o Flamengo, meus amigos. Aí veio a segunda etapa, veio o segundo gol do Ceará, 2-0 Ceará. Alguns torcedores do Vasco começaram a deixar a Arena Castelão para rimar com razão, pagando o ingresso, 11 e tal da noite, tomando de 2-0 para o Ceará, vou para casa, vou pegar meu trem, vou pegar meu táxi, pegar meu carro, vou para casa descansar, porque amanhã é dia de trabalho, é dia de labuta, né? Então, muitos torcedores foram deixando o Castelão, mas a gente tem um cara que é muito diferenciado, que é o Verratti. O único cara que estava marcando sair de bola no primeiro tempo, o único cara que estava com vontade, efetivamente, de ganhar esse jogo, né? Aí o Verratti vai, depois de uma belíssima jogada, uma trama muito bacana, do lado esquerdo ali, com Piton, com Ryan, uma boa trama do lado esquerdo ali, o Ryan levantou a cabeça, colocou uma bola perfeita para o Verratti na quina ali, na primeira trave, né, vamos dizer assim, na primeira trave, na quina da pequena área, o Verratti só deu aquela baixada, escorou, gol do Vasco. O árbitro deu mais 9 de acréscimo, quase que o Vasco buscou. Acabou por aí. Placar final, 2-1 para o Ceará. Primeira vitória do Ceará em campeonatos brasileiros em cima do Vasco da Gama em solo cearense. Eles quebraram o tabu. Conseguiram aí entrar para a história quebrando esse tabu. Até então, em confrontos entre Vasco da Gama e Ceará em solo cearense, só havia dado empate ou vitória do Vasco. Então o placar 2-1, o Ceará vem embalado, é um time encaixadinho, empatou com o Bragantino, estava com o jogo na mão, deu bobeira, depois ganhou, né? Aí depois perdeu, mas de virada, estava ganhando na Serra Gaúcha, e eu alertando a semana inteira, o Ceará é o time organizado, é o time encaixado, eles conhecem as limitações deles, eles têm o Léo Condé, tem o fator casa, não sei o que, eu avisei, e foi o que aconteceu. Então o Ceará ganhar do Vasco, Campeonato Brasileiro, por 2-1, não é o fim do mundo.
A forma que isso se desenha é o que a gente começa a ficar com medo de ser o fim do mundo, o vascaíno. Porque a gente vê uma defesa mais do mesmo. É uma nova defesa com os velhos erros, com os mesmos erros de sempre. É tipo como se diz assim, aquela dona de casa cansada daquele tralha que chega em casa todo dia de madrugada, manguaçado, fedorento, com batom na camisa, ainda quer dar de brabão para quebrar as coisas dentro de casa. A dona de casa larga do tralha, passa 20 dias, bota um tralha pior dentro de casa. É isso que acontece. A dona de casa não tem paz nunca. Nesse caso, a dona de casa é o torcedor do Vasco e os tralha são os zagueiros do Vasco, porque o Vasco pensa que está tranquilo, os zagueiros vão lá e entregam jogos no plural. Isso já vem se acontecendo já de 2, 3 anos para cá, vem se arrastando. Aí, como se não bastasse tudo isso, quando o jogo ainda estava 1-0, se eu não me engano, 1-0 ou 2-0, enfim, antes do gol do Vasco sair, o Payet dominou uma bola quase na marca do pênalti para finalizar. Tinha um jogador do Ceará fazendo a marcação, escorando, fazendo a parede para o Payet não finalizar. E o outro jogador veio por trás, fazendo uma leve carga, aqui mais ou menos nessa asa das costas aqui, ó, né? Aqui perto da costela, mais ou menos, fazendo uma carga e dando um pisão no tornozelo do pé direito do Payet. O VAR nem chamou o árbitro de campo e isso não deu em nada. O Payet ainda ficou um tempo caído, sentindo dor no tornozelo, porque foi um pisão daqueles. Os caras botam na câmera super lenta, no slow motion, super câmera lenta, movimento. Aí os caras da televisão, mas aí o toque foi devagarzinho, porque não foi neles. O cara deu um pisão com trava de chuteira desse tamanho no tornozelo do Payet, aquilo dói muito. Quem joga bola sabe que um pisão de trava de chuteira dói, ainda mais quando pega de jeito que dá aquele rau, aquela arranhada no ossinho do tornozelo. Meu irmão, dá vontade de sair rolando até o vestiário e não voltar mais pro campo, porque dói muito. Chute na canela, biquinho no tornozelo, pisão no tornozelo, pisão na ponta dos dedos, o famoso tostão, a paulistinha aqui na coxa, tudo isso dói muito e é falta, tudo isso é falta. O Payet levou uma carga por trás, não foi ombro a ombro essa carga, ela foi ali meio que na diagonal por trás e um pisão por baixo, ele foi escorado. É polêmico, mas eu sou vascaíno, para mim que sou Vasco, é pênalti. O Alex estava passando agora ali no Sport TV, o Alex Mineiro falou que para ele também é pênalti. O Paulo César, lá o árbitro da Globo, falou que não é, mas é claro que não, porque a Globo lixo, para eles nada a favor do Vasco acontece. Inclusive até o caso do Bruno Henrique agora, ele é o coitadinho. A gente vai falar disso aí daqui a pouco. Tô acusando ninguém aqui não, tô dizendo da atitude da Globo. Da atitude da Globo. Tá? Então tem essa polêmica do pênalti. O VAR não tem nem chamado o árbitro de campo, tem essa polêmica. Eu entendi que durante o jogo tiveram várias e várias faltas a favor do Vasco em saídas de contra-ataque no meio campo, em que o Vasco ganhava os duelos no 1 contra 1 e começava a sair um baita contra-ataque, os caras viam e faziam uma falta, o árbitro sempre mandando o jogo seguir. Eu achei uma arbitragem muito tendenciosa para o time da casa, para dar aquela prejudicada no Vasco. Eu entendi dessa forma. E aí tem a polêmica, é claro, do impedimento do segundo gol do Ceará. Porque é a linha da bola. Mas a linha que estão mostrando pra gente, podem falar o que quiser. Porque traçou na bola. Eu não sei que porcaria é essa, pô. Desculpa até te falar isso, mas porra, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Gente, dá pra ver na imagem. Eles traçaram a linha no jogador e não na bola. E mesmo traçando no jogador, colocou no lugar errado, porque se bota no lugar certo, o Pedro Raul ficava em impedimento. E a bola estava mais para trás. Está muito mal explicada essa linha. Está muito mal explicada essa linha. Tá? Isso aí é falta de personalidade de árbitro por conta do lance contra o Sport aqui em São Januário, do Verrete. Aí os árbitros com medinho, com medo de serem cobrados e de tirar o gol do Ceará, foram e validaram o gol. Tipo assim, né? Eles foram beneficiados domingo, agora vamos... Não, agora aqui não, vamos dar o gol pro Ceará, tal. Sabe? Eu entendi isso dessa forma. Então assim, uma covardia. O Verrete postou na rede social dele, o print, né, a foto do VAR ali, da análise e coisa e tal. Tá circulando nas redes sociais o lance do pênalti em cima do Payet. A minha opinião sobre tudo isso.
Eu acho que a questão do VAR, ela é discutível. O que me deixa mais puto, desculpa de eu falar, irritado de eu usar essa palavra, o que me deixa mais irritado, tá? É você ter o VAR, é você ter a tecnologia e fazer mau uso da tecnologia. É o que me deixa mais irritado. É igual você pega uma pessoa, um grande chefe de cozinha, você dá para ele ovo. Ele vai fazer um verdadeiro ovo delicioso para você comer. E se você der filé mignon, ele vai fazer um verdadeiro filé mignon maravilhoso, um cordeiro maravilhoso, porque o cara sabe, desde o mais simples até o mais sofisticado, ele sabe te entregar um bom produto. Na arbitragem do Brasil, ao contrário. Quanto mais tecnologia, mais os caras cagam no futebol brasileiro. Mais os caras inventam, os caras tumultuam e conseguem polemizar todos os lances em todas as rodadas. Tá? Então, na minha visão, o Vasco perdeu na bola, perdeu para si mesmo. A zaga do Vasco ontem, no caso, hoje porque faz pouco tempo que acabou o jogo, mas ontem, né, já passou de meia-noite, a zaga do Vasco entregou a paçoca, tá? Um Vasco muito lento na saída de bola, uma saída de bola muito previsível, sempre do mesmo jeitinho. Rola no lateral, aí vem o volante, se aparece para o jogo, não tem opção, abre no outro zagueiro ou dá no outro lateral. A marcação aperta, dá no Léo Jardim e começa de novo, se não dá é bomba meu boi. O Verratti está fora da posição, a zaga rebate, volta de novo, fica nisso. E esse problema da saída de bola do Vasco já vem desde o jogo contra o Santos, no primeiro tempo. Depois o Vasco no segundo tempo conseguiu juntar os cacos, conseguiu melhorar no jogo. Mas isso aconteceu contra o Melgar, isso aconteceu contra o Puerto Cabello, isso aconteceu contra o Corinthians e agora se repete novamente diante do Ceará. Então o Vasco muito previsível, muito lento na posse de bola, na hora de sair, na sua saída de bola. Um time com quase nenhuma personalidade e uma zaga entregando a paçoca. Para mim o Vasco é esse o Vasco. O Vasco teve as polêmicas do pênalti, estava impedido, não estava, coisa e tal, mas no fim das contas o Vasco mesmo se complicou na partida. O Vasco se colocou em situações, sabe, que complica a partida. Tipo aquele cara, o caminho do trabalho dele é aqui. Ele quer pegar um atalho que ninguém nunca foi. Aí ele vai e fura o pneu e fica sozinho na estrada sem step. Não chega no trabalho. Ele vai botar a culpa que o pneu furou. Mas a culpa é dele, que pegou o caminho errado. Então não adianta o Vasco botar a culpa só na linha do impedimento ou num possível pênalti no Paê. O Vasco tem que botar a culpa pelas escolhas do caminho que o Vasco escolhe dentro dos jogos. O Vasco escolhe o caminho mais difícil no jogo, que é sair pelo pior setor do campo, é querer inventar moda, é zagueiro entregando a paçoca o tempo todo, é goleiro inseguro, é lateral que joga bem pra caramba um jogo, joga nada no outro jogo. Já pegando essa deixa, na minha opinião, eu acho que esse é bem um retrato do Vasco. O Vasco é um time... gente, que pode ser que arrume alguma coisa em Copas. Tá? Porque é um time de tiro curto. É o time que, por exemplo, para pegar um Sport dentro de São Januário, a torcida apoiando aquela obrigação de ganhar, é um time que dá para botar fé. Mas aí para poder pegar uma maratona, ou não, o Vasco tem 4 jogos, 2 em casa e 2 fora. 12 pontos, de jeito nenhum. É no máximo 6, no máximo, que é os 2 jogos em casa. Os outros 2 joga para cima e deixa ver o que acontece, que é fora de casa. A gente vê um Vasco muito acomodado. Parece que o Vasco foi para o Ceará para conhecer a cultura nordestina, para tomar um banho de praia, sabe? Parece que o Vasco foi para o Ceará para isso. Não parece que foi jogar um jogo de Campeonato Brasileiro como se fosse uma final, valendo, por exemplo, ali uma provisoriamente que fosse, uma liderança. Se o Vasco ganha, o Vasco iria a 9 pontos. Temporariamente passaria Flamengo e Palmeiras. Então é dessa forma que o Vasco disputa uma suposta liderança de um brasileiro contra um Ceará. E olha, da outra vez contra o Corinthians, o Vasco foi com 8 reservas. Dessa vez não, o Vasco foi com o time completinho, com a exceção do Felipe Coutinho. Ainda rimou de novo, né? Só isso, porque do restante foi todo mundo. Foi todo mundo. Então esse Vasco que não pode. O Carille falou na coletiva, né? Ele falou que ficou muito incomodado, né? Muito insatisfeito. E falou que não pode ser assim. O Vasco não pode ser como o Vasco do primeiro tempo. E nesse quesito eu concordo com o nosso treinador. Agora tem uma coisa. Mas o que me chamou a atenção
é que depois da lesão do Payet, ele foi substituído, entrou o Alex Teixeira. O Alex Teixeira até participou da troca de passes do gol do Vasco na entrada da área. O treinador Fábio Carille, ele vai fazendo as substituições, né? Porque aí ele colocou o Adson no lugar do Garré, o Ryan no lugar do Nuno e o Jair no lugar do Paulinho. Até aí tudo normal. Paulinho não jogou bem, o Jair entrou melhor, o Adson entrou melhor do que o Benjamin Garré e o Ryan entrou bem. O Nuno estava bem, mas o Ryan entrou legal, entrou muito bem pelo lado esquerdo. Eu estou gostando de ver o Ryan jogando do lado esquerdo do campo. Me parece que o Vasco insistiu demais com o Ryan de ponta direita ano passado, sendo que parece que do lado esquerdo já é o segundo jogo que ele rende. Ele deu bons lampejos, boas jogadas pelo lado esquerdo, inclusive foi ele quem deu o lançamento para o Verratti fazer o gol. Eu gostei da entrada do Ryan, uma assistência para o garoto, né? Gol no último jogo contra o Sport e é uma assistência agora contra o Ceará. Então, até aí o Carille mexeu, ok, legal, 6 e meia dúzia, o Ryan ali tá bacana. A loucura toda é que depois que o Vasco faz o primeiro gol, 2-1, e o árbitro dá quase 10 minutos de acréscimo, o Fábio Carille tira o Lucas Freitas, que é grandalhão, e bota o Jean Davi, que não é nada grandalhão, né? Que é, né, 1,60m mais ou menos, né? 1,68m, 70, acho que não chega a 1,70m o Jean Davi. E não tem impulsão, não é zagueiro, é meia, e a bola quase não chegou nele. Então pra que colocar o Jean Davi? Pra que colocar o Jean Davi? O cara não tem velocidade, não tem altura para disputar a bola na área, só para ele ficar embolado com o Paulo Henrique e com o Ryan lá na direita e na esquerda. Não entendi nada. Então o seu Fábio Carille, para dizer que não é retranqueiro, me resolve fazer uma maluquice. Os zagueiros fazendo lambança, ele me tira um zagueiro e bota o Jean Davi. Meu Deus! E para completar, quase que o Vasco leva o terceiro gol no finalzinho. Assim que o Freitas saiu, o Ceará botou uma bola na área. A sorte que o jogador do Ceará errou a cabeçada. Senão o Vasco tinha tomado mais um. E o João Vitor estava mais uma vez atrasado no lance. Mais uma vez o João Vitor não marca nem bola, nem jogador. Tem zagueiro que marca a bola, tem zagueiro que marca o jogador. O João Vitor marca qualquer coisa dentro do campo, menos a bola e o jogador. Ele fica perdido, pegando borboleta, quando vê já foi. Né? É o que acontece. Tá, gente? Então assim, eu acho que o Vasco perdeu para ele mesmo. Tá? O Vasco perdeu para ele mesmo. Nota dos jogadores. Léo Jardim, muito mal nas bolas aéreas, mais ou menos. O Paulo Henrique foi anulado pela marcação, quase não conseguiu nem sair lá de trás. O João Vitor e o Lucas Freitas, não precisa nem comentar, né? Horrível a atuação dos dois, né? O Freitas muito inseguro e o João Vitor entregou o gol. O Piton, mais ou menos o jogo dele. O Hugo Moura, um jogo mais ou menos também. O Paulinho Paula, um jogo abaixo. O Payet, um jogo abaixo. Só teve uma finalização do Payet no primeiro tempo. Só, mas todo jogo também é quase, o chute do Payet, quase, a bola nunca entra, né? Tem que ter mais sorte também, pai. Vamos botar essa bola pra dentro, pô. O Garré foi mal nesse jogo, o Nuno foi ok, mais ou menos. O Verratti foi bom, fez o gol, tá? O Ryan entrou bem, o Adson entrou bem. O Alex Teixeira, mais ou menos, e o Jair, mais ou menos. E o Jean Davi nem pegou na bola praticamente. Tá? Então essa é a minha opinião na questão das notas dos jogadores, tá, gente? Em relação aí ao jogo do Vasco. Tá? Agora, para ser bem sincero para vocês, o Vasco vai ter que evoluir muito, hein? Vai ter que mudar muita coisa aí para enfrentar o Flamengo no próximo sábado, que já é daqui a pouco. Já estamos nessa quarta-feira. Quarta-feira o Vasco vai treinar quinta, vai treinar sexta. Sábado já não tem mais treino, porque 6h30 Vasco e Flamengo. Eu quero ver como é que o Vasco vai vir a campo contra um Flamengo. Flamengo aí brigando por liderança de campeonato. Jogo no Maracanã. E o Vasco perdendo para um Ceará. Da forma que foi. Né? Não sei não, viu? Eu tô com medo do seu Carille me arrumar mais loucura desse jogo contra o Flamengo. Vamos ficar ligados, vamos acompanhar de perto os desdobramentos, né, de tudo do nosso elenco nessa semana, até a gente chegar no sábado, que é o dia desse clássico, tá, gente? Agora eu quero falar aqui com vocês sobre uma reunião que teve no Conselho Deliberativo, porque os nossos conselheiros do Vasco aprovaram a SPE. Álvaro, o que é SPE? É Sociedade de Propósito Específico. Isso é estipulado em lei, meus amigos, para que o Vasco possa administrar a venda do potencial construtivo. Essa sociedade de propósito específico, ela vai ser criada justamente com um propósito específico de cuidar do potencial construtivo. Sendo aprovada essa situação, o Vasco já pode aí começar a lidar com a venda do potencial construtivo e dar início às obras. Tá?
Os sócios estatutários do Vasco, que têm direito a voto, vão votar essa situação entre o dia 20 e 25 de maio do mês que vem. A SPE então deve ser aprovada, tá? Já passou pelo Conselho Deliberativo, já foi adiante, agora vai a votação pelos sócios do clube entre o dia 20 e 25 de maio, no caso desse ano. Essa situação envolve o potencial construtivo e a reforma de São Januário, tá, meus amigos? Olha só, outra coisa aqui, Evangelos Marinax, eu vou dar nome aos bois aqui, vi Mário Coelho e mais alguns bonitinhos aí, nessa eterna falta de assunto de ontem, que era véspera de jogo, né? Não sai nenhuma notícia, o time estava lá no Ceará, não tinha o que falar do Vasco ali, aquela ansiedade. Muita gente criando capinha de vídeo aí, videozinho, com Marinax na capa, não sei o que. E aí você vai ver, é só palhaçada. Já vou dar o papo reto para você aqui, torcedor. Essa conversa de Marinax é conversa fiada. Ah, porque o filho do Marinax está encantado com a força da torcida nas redes sociais. Ah, porque o filho da... Vamos parando com isso aí. Vamos parando com esse ataque de pelanca maluco aí, tá? Porque o filho do Marinax, até um ano atrás, nem sabia quem era Vasco. Não, é assim, é modo de falar, né? Claro que sabia e tal. Mas assim, vocês entendem o que eu tô falando? É muita carência. Tem muito torcedor do Vasco carente aí. Sabe aquele torcedor carente? É o que tá acontecendo. Informação é aqui no meu canal com verdade. Não tem nada mais rolando envolvendo o Marinax e o filho dele neste momento da SAF do Vasco. Tem sim o Due Diligence, assinado pelo Marinax. Ele pode a qualquer momento fazer uma proposta para comprar a SAF. A proposta foi feita? Não, ainda não foi feita a proposta. Ponto. É esse o assunto até aqui. Daí por diante, o que vem saindo é fofoquinha, é fake news, como é que fala? É fanfic, é o que vocês quiserem, mas não é verdade, tá? Então não caiam nesses vídeos clickbait, nessas reportagenzinhas de Marinax. Só pegar a visão, torcedor. É quando falta assunto, os caras vêm com essa historinha para poder caçar o like de vocês aí. Comigo aqui eu trabalho com a verdade. Outro assunto aqui bem polêmico, né? O Bruno Henrique, atacante do Flamengo, ele foi indiciado, né, pela Polícia Federal. Polícia Federal apresentando então acusações ao Bruno Henrique, ao Ministério Público. O Bruno Henrique é indiciado pela Polícia Federal por envolvimento em facilitar, em cometer falta ali, coisa e tal, para levar cartão e beneficiar irmão e alguns parentes. Em conversas muito comprometedoras que foram divulgadas até mesmo no Sport TV agora há pouco à noite, nessa noite de terça-feira, tá? Muito comprometedoras do Bruno Henrique. O que eu quero chamar a atenção aqui é que o Igor Catatal, cria da base do Vasco, ele foi banido do futebol para nunca mais jogar. E hoje ele joga, inclusive, no futebol de 7 do Vasco, o Igor Catatal. Não tô passando pano para ele não. Se ele fez errado, né, se essa é a lei, se essa é a regra da FIFA e coisa e tal, ok, paciência, é triste, mas paciência, é a regra. Né, igual a gente, se a gente roubar, se a gente matar, se a gente fizer, a gente vai ter que ir preso, é a lei. Né? Então se os caras estiverem envolvidos com manipulação de aposta, de alguma coisa, os caras têm que serem responsabilizados. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Catatal passou por isso, outros foram banidos. Só que eu já estou vendo uma mudança aí já, um jeitinho brasileiro nessa história aí. Porque o Aleph Manga teve um imbróglio lá com o irmão dele também e passou batidão, passou despercebido e ó, linha na pipa, já está até jogando de novo. O Lucas Paquetá, jogador de seleção brasileira, Gary, aquela coisa toda, cheio de holofote em cima, empresário, Premier League, joga no West Ham, não sei o que lá, tá sendo investigado na Inglaterra e aquela coisa toda, mas o tempo todo estão tentando colocar pano quente na situação. Tá? Comigo não tem papo na língua não, papo é reto, a verdade é essa. Aí agora surge essa história do Bruno Henrique. Muito contundente as conversas, né? Muito contundente, e a Polícia Federal então indiciou ele. O que eu quero chamar a atenção é, será que o Bruno Henrique vai ter a mesma punição que teve o Igor Catatal? Ah, Álvaro, você está falando isso só porque você torce pro Vasco. Não interessa se eu torço pro Vasco, porque é o seguinte, o cara fez lambança e foi banido do futebol. E o Catatal nem jogava mais no Vasco, ele estava jogando na Europa quando surgiu esse escândalo. Lá no leste europeu. Lá para aquele canto, lá longe daqui. Bem longe. Ele foi banido. Eu quero saber
o Bruno Henrique vai ser banido também para servir como exemplo? Ou isso aí vai acabar em pizza, vão dar 10 recursos aí para ficar recorrendo, se arrastando na justiça, recorrendo, vão deixar ele afastado do gramado, vão deixar ele jogar? O que vai acontecer? É essa bola que eu quero levantar. Eu acho que a FIFA, junto às entidades do futebol, tem que criar uma regra única. Porque o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Se vale para o João, tem que valer para Maria. Se vale para Maria, tem que valer para Fátima. Se vale para Fátima, tem que valer para o Ricardo. Tem que valer para todo mundo. Tem que ser assim para todo mundo. E por que vários jogadores de clubes de menor expressão, jogadores não badalados, já foram marretados nessa situação pela FIFA, e toda vez que chega jogador ali de holoforte, que joga em clube de camisa pesada, o assunto acaba em pizza. Eu quero é saber isso aí. Se esse assunto do Bruno Henrique vai acabar em pizza ou não. Não estou acusando ele, não estou. Quem está acusando o Bruno Henrique é a polícia, não sou eu. É a Polícia Federal. A Polícia Federal do nosso país, não sou eu. Estou dando a notícia aqui, todo mundo já sabe. A pergunta que eu faço é: vão ser 2 pesos e 2 medidas ou vai ser tudo igual para todo mundo? É isso que eu quero saber. É isso que eu quero saber. Até porque, se começar a aliviar esse tipo de coisa, vai virar bagunça. Se é que já não virou o futebol. E se pegar pesado demais também, será que não vai cometer injustiça com um ou outro amanhã ou depois? Então é complicado. Então é isso que eu estou cobrando. Justiça. Falando em justiça, eu quero saber o que é que a diretoria do Vasco vai falar em relação ao Dimitri Payet. Tá? Tem um caso muito grave acontecendo da moça que acusa ele de agressão. Ela passou por exame de corpo e delito e foi constatada lesão corporal na moça. Se foi o Payet, se não foi, é outra história. Ela pediu medida protetiva e o caso está sendo investigado aqui no Rio de Janeiro e lá no Paraná. Eu quero saber o seguinte: o Vasco, que é o clube que apoia a inclusão, é o clube do povo, que luta contra o racismo, homofobia, igualdade de gênero, luta contra tudo. O Vasco é o clube do povo, luta a favor do povo. Como é que o Vasco fica em silêncio diante de uma suposta agressão de gênero? No caso, um homem agredindo uma mulher. O Vasco tem que se pronunciar. Dimitri Payet não é obrigado a se pronunciar porque ele não é obrigado a produzir prova contra ele mesmo. Mas o Vasco tem que dar um parecer para o seu torcedor. Para o seu torcedor. Porque daqui a pouco esse assunto ganha as páginas policiais, tá lá a marca do Vasco para o mundo inteiro ver. Eu quero ver o que o dono da Betfair vai achar quando acontecer uma coisa dessa. Eu quero ver o que a Nike vai achar. Eu quero ver o que algum potencial comprador da SAF vai achar. Fala, pô, mas olha aí o problema que os caras estão na justiça com polícia. E não é o Vasco. O Vasco não tem nada a ver com isso. A questão é, se o Payet fez alguma coisa ou não, a imagem dele é vinculada 24 horas por dia aqui no Brasil com a camisa do Vasco. Então, bem ou mal, isso atinge a imagem do Vasco da Gama. A mesma coisa se aplica lá no Flamengo. A questão do Bruno Henrique, lá do Urubu. Se o Bruno Henrique fez ou não essa situação de aposta lá, está atingindo a instituição do Flamengo. E isso é coisa deles lá. Internamente eles vão cobrar, é problema deles. Só estou dando um exemplo aqui para vocês. Eu quero saber quando é que o Pedrinho vai vir a público para dar um parecer. O jurídico do Vasco, alguém, para dar um parecer sobre essa questão do Payet. Tá? São essas questões aí. Tá bom, meus amigos? Então é isso que eu tinha para falar com vocês, para a gente abordar do nosso gigante nessa noite. Eu estou ficando por aqui. A gente se vê nessa noite de quarta-feira. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês para falar do nosso gigante da colina. Tá? No próximo sábado é Vasco e Flamengo no Maracanã, 6h30. Né? Eu já acho que eu vou ficar já uns 2, 3 dias já sem dormir, já direto, já vou maratonar um monte de série aqui, porque a ansiedade vai ficar lá em cima. Vou começar a roer unha, vai ficar sem unha também, vou começar a comer a beirada do dedo, aquele negócio todo. Né? Aí começa a ver filme repetido, tudo, de ansiedade, né? Até chegar o sábado contra o Flamengo, porque eu não vejo a hora do Vasco quebrar esse jejum também de não ganhar do Mulambo. Tá na hora de ganhar do Flamengo, pô. Tá na hora. Nem que for 1-0. Mas o problema todo que tem a musiquinha da Xuxa, né? Não tem a musiquinha da Xuxa? Aí a gente canta pra zaga, né? Tá na hora de entregar João Vitor e Lucas Freitas.
mais um gol, vão entregar. É tipo isso, né? Porque todo jogo tá na hora de entregar. Quando a gente pensa que acabou o problema na zaga, começa tudo de novo. Então eu vou ficar por aqui, ansioso pra caramba com o jogo de domingo, pensando na zaga do Vasco contra o Flamengo. E a gente se vê nessa noite de quarta-feira, tá, meus amigos? Brincadeiras à parte, um beijo no coração de cada um e que Deus nos abençoe. E valeu, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto, Vasco!